Fala parceiros e parceiras do Pouca Mídia Baiana, aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje, em tema de Copa do Mundo, eu vou falar, na minha humilde opinião, quem foi o maior camisa 9 da história da seleção brasileira. O maior camisa 9 da história da seleção brasileira. Parece um negócio tão abrangente, mas cá entre nós é Ronaldo ou Romário. Se você acha que é algum além deles, maluquice. E a discussão aqui no vídeo vai ser comparando um com o outro. Porém, eu tenho que fazer uma menção honrosa para o Vavá. O Vavá, que muita gente fala que o Rivaldo é o jogador mais subestimado da história da seleção, o jogador brasileiro mais subestimado de todos os tempos, mas talvez seja o Vavá. Ele que estava naquele ciclo, que foi bicampeão do mundo em 58 e 62, ele foi muito importante, fez gol nas duas finais. Fez gol na final de 58 e fez gol na final de 62. Porém, foi um eterno coadjuvante. Em 58 foi coadjuvante do Pelé e em 62 foi coadjuvante do Garrincha. Diferente de Ronaldo e Romário. Romário, craque em 94 e Ronaldo nem se fala em 2002. Romário e Ronaldo é briga de cachorro grande. Jogaram pouco tempo juntos na seleção e esse período foi muito importante para o Ronaldo Fenômeno. Mas eu vou chegar lá. A geração deles era meio diferente. O Romário nasceu em 1966 e ganhou a Copa de 94 sendo o principal jogador e com 28 anos. Já o Ronaldo nasceu em 76, 10 anos depois, e ganhou a Copa de 2002 sendo o craque do time com 26 anos. Ambos, antes dos 30 anos, já tinham ganhado uma Copa do Mundo e já eram ídolos nacionais. Porém, a Copa que cada um ganhou foi diferente. O Romário estreou na seleção brasileira no ano de 1987, foi um nome importante na reestruturação do Brasil após a Copa de 86. E o Romário conseguiu uma coisa que ninguém tinha conseguido até aquele momento, que foi vencer a Copa América. Parece um negócio tão simples, mas pô, o Brasil tinha ficado 40 anos sem conquistar uma Copa América. Para você ter noção, o Brasil ficou de 2007 até 2019, 12 anos sem ganhar uma Copa América, e foi considerado um absurdo. O Brasil jogou 3 Copa Américas e não foi campeão. O Brasil tinha ficado 40 anos sem ganhar a Copa América. Ganhou em 1949 e só foi ganhar de novo em 1989. 40 anos de lacuna. E o Brasil não teve times ruins nesse tempo não. O Brasil tricampeão do mundo, 58, 62 e 70. O Pelé não conseguiu vencer aquela Copa América. A geração do Zico não venceu aquela Copa América. E quem ganhou foi o Romário. Essa Copa América foi gigantesca, não só por ter 40 anos que o Brasil não conquistava, mas foi o primeiro título de uma geração. O povo que nasceu antes de 1970 cresceu vendo o Brasil ser campeão do mundo, com Pelé em 58, 62, 70. Agora, quem nasceu na década de 70, na década de 80, só viu a seleção passar vergonha, mais ou menos como está sendo hoje em dia. Mas, pô, se nasceu em 70, o Brasil não foi bem na Copa 74, foi roubado na Copa 78, geração do Zico decepcionou em 82 e só passou vergonha em Copa América também. E o primeiro título, perdeu o final de Olimpíada também nesse tempo, já nessa época. E o primeiro título que essa geração daí, da década de 70 e 80 viu, foi a Copa América de 1989, que tinha o Romário como protagonista. Na Copa de 90, o Romário chegou meio lesionado, até hoje é meio estranha essa história. Ele foi reserva na Copa do Mundo. Após o Mundial, o Romário ficou um grande tempo fora da seleção brasileira, brigado com o treinador, tinha briga lá. E nesse tempo o Brasil, adivinha, passou vergonha de novo. Perdeu a final de Copa América para a Argentina em 91 e foi eliminado nas quartas da Copa América para a Argentina em 93. Se não me engano, a Argentina ganhou essa Copa América inclusive. Além de que tinha o risco do Brasil nem se classificar para o Mundial dos Estados Unidos. Porém, aconteceu o que todo mundo já sabe, e se você não sabe, eu te conto agora. Último jogo das eliminatórias, Brasil precisando ganhar para se classificar, Brasil-Uruguai, jogo decisivo, e o treinador finalmente abriu mão do orgulho e convocou o Romário, e não teve outra. Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas, Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0, adivinha, com 2 gols do Romário, Brasil classificado para a Copa do Mundo. E na Copa não teve muito o que fazer, né? Brasil campeão, com o Romário jogando sozinho. Bom, eu não vi a Copa, não era nascido, então não tenho como dar a minha humilde opinião. Tem gente que viu que fala que ele ganhou sozinho. O próprio disse que não ganhou a Copa sozinho, mas que uns 50% está na conta dele. Querendo ou não, o Romário foi extremamente decisivo e foi o principal jogador da seleção brasileira na conquista da 4ª estrela. E, pô, fez o nome dele naquela Copa e passou experiência para um garoto jovem, um tal de Ronaldo Nazário, que tinha apenas 17 anos e apesar de não ter jogado,
foi campeão do mundo em 94. Já o Ronaldo, que na época era Ronaldinho Fenômeno, foi para o amistoso contra a Islândia, marcou um gol na fraquíssima Islândia e por causa desse gol na Islândia, ele foi para a Copa do Mundo. Não chegou a entrar em campo, mas foi campeão. O goleiro reserva, o terceiro goleiro que também não jogaram, são campeões, assim como o Ronaldo. Nenhum dos três jogou, mas os três são campeões. O Ronaldo, após a Copa do Mundo, em 94, 95, estava jogando muita bola pelos clubes que ele atuava, se não me engano no PSV ainda. Porém, na seleção, não conseguia mostrar essa bola toda. Ele era titular, ele jogava, mas não era o cara, assim. Você não olhava, pô, o Ronaldo é o nosso craque. Isso vai acontecer em 1996, quando o Ronaldo passou a fazer dupla com o Romário. Passaram a fazer uma dupla na seleção brasileira e foi ali, fazendo dupla com o Romário, que o Ronaldo se tornou o principal jogador da seleção brasileira. O ano 97 foi brilhante. O Brasil venceu a Copa América e a Copa das Confederações com a dupla Romário e Ronaldo jogando muita bola. Apesar de ser uma dupla do Romário já ter sido campeão da Copa do Mundo. Sendo o craque do Brasil, o Ronaldo era o destaque. Tanto que na final da Copa das Confederações, o Romário nem jogou e o Ronaldo meteu um hat-trick. Na final da Copa América desse ano, o Ronaldo também marcou gol. Ambos estavam em ótima fase e o Brasil chegava amplo favorito para o Mundial de 98. Porém, o Romário se lesionou, o treinador não confiou nele e o Romário foi cortado da Copa do Mundo. Assim, todo o peso, toda a responsabilidade de uma Copa do Mundo foi para os colos é complicado, foi para os braços de Ronaldo Fenômeno, com apenas 21 anos, decidiu a Copa do Mundo. E ele jogou muita bola, fez 2 gols nas oitavas, deu 2 assistências nas quartas de final e fez gol na semifinal contra a Holanda. Porém, na final, todo mundo sabe o que aconteceu e não vale a pena ficar lembrando. Por problemas de saúde, o Ronaldo não teve muito o que fazer e a gente acabou perdendo aquela final. Após a derrota no Mundial, o Ronaldo venceu a Copa América do ano seguinte, em 99, porém não atuou na seleção brasileira nem em 2000 nem em 2001 por causa das lesões no joelho. Não pôde ajudar a seleção nas eliminatórias, mas mesmo assim foi para a Copa do Mundo. Foi em 2002 bastante contestado, mas foi. O Filipão bancou, Ronaldo foi na Copa, foi titular e o resto da história. Brilhou. Marcou gol em 6 das 7 partidas, 8 gols na competição, incluindo 2 na final contra a Alemanha. E assim como o Romário em 94, foi bastante decisivo, craque da seleção naquela Copa do Mundo, porém foi diferente. Em 1994, o Brasil era bastante contestado. O Brasil quase não se classificou para a Copa do Mundo. Vocês têm noção disso, gente? O Brasil tinha que ser classificado para todas as Copas. E a primeira que ia ficar de fora ia ser na geração do Romário. Como ia ficar feio pro homem. E pô, se hoje tem a Ney dependência, Neymar dependência, nessa época era bastante Romário dependência. Tanto que as boas e as más línguas dizem que se não fosse Romário, o Brasil nem para a Copa ia. Tanto que ele decidiu aquele jogo contra o Uruguai. E aquela seleção de 94 era contestada e justamente contestada. Que era a seleção meio retranqueira. Tanto que essa Copa do Mundo que a gente venceu, muito por causa do Romário, foi muito sofrida, com o Romário decidindo bastante dos jogos. Era um Brasil que não jogava tão bem, um Brasil meio retranqueiro, e a maioria dos jogos foram sofridos. O Romário decidiu nas oitavas, ele deu assistência, que o Brasil com 1 a menos venceu os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, no dia da independência dos Estados Unidos. Nas quartas, 3 a 2 sofrido contra a Holanda, com o Romário decidindo. E na semifinal, que foi um espetáculo, que o Brasil sofreu para ganhar na Suécia, ganhou por 1 a 0 com o Romário novamente decidindo. E esse aí pra mim é mais espetacular que o zagueiro da Suécia. Os dois, duas torres gêmeas, mais de 1,90. E o Romário baixinho, com menos de 1,70, meteu um gol de cabeça no meio de 2 zagueiros. Simplesmente fenomenal. O que o Romário fez não tá escrito não, tá fora do GB. O Romário fez um impossível com aquela seleção brasileira. O Romário foi responsável por reestruturar a seleção brasileira. Ele pegou uma seleção em 87, após a Copa do ano anterior, devastada, destruída, uma seleção totalmente sem ânimo, sem conquistar título há muito tempo, em total reconstrução, e venceu a Copa América de 89, título que o Brasil não ganhava há 40 anos, que o Pelé não ganhou, que o Zico não ganhou. O Romário, novinho ainda, com 23 anos, foi lá e ganhou a Copa América, em pleno Maracanã, com o Maracanã lotado. O Romário que conquistou esse título, que nem Pelé nem Zico conquistaram. E aquela seleção contestada que o Romário pegou em 87, além de ele vencer a Copa América,
ele venceu a Copa do Mundo. Jogou a seleção contestada e que ninguém via nada e levou ela ao topo do mundo sendo campeão mundial. Venceu a Copa América depois de 40 anos e o Mundial depois de 24. Simplesmente Romário. E essa é a diferença de Ronaldo Fenômeno para o Romário na seleção brasileira. O Ronaldo pegou uma seleção encaixada em 94, tanto que ele nem precisou jogar para o Brasil ser campeão. E 6 jogadores que jogaram a final de 94 foram titulares na final de 98. Então o time já estava encaixado, era um time bom, forte. E só o Ronaldo foi só o complemento daquele time, o centroavante que fazia gol, praticamente substituindo o próprio Romário. E o Romário não, o Romário foi totalmente diferente. O Ronaldo teve que formar essa seleção do nada, pegou uma seleção fraca, limitada, e ele foi o principal jogador. Ele que fez esses jogadores ganharem nome pela seleção brasileira, jogarem o que nunca se imaginou jogarem na vida. E essa seleção chegou forte em 98 por causa do que o Romário fez em 94. E o Ronaldo Fenômeno passou a jogar muita bola pela seleção, passou a ser o destaque da seleção brasileira quando faz a dupla com o Romário nos anos de 96 e 97, na Copa América de 97, na Copa das Confederações de 97. Então eu ouso dizer que se não fosse o Romário, o Ronaldo não seria o que ele foi na seleção brasileira. Apesar do Ronaldo ter mais gol, ter uma média melhor na seleção, ter mais gols em Copa do Mundo, o maior 9 da seleção brasileira se chama Romário. O Romário que reconstruiu a seleção brasileira, que levou uma seleção desacreditada ao topo do mundo sendo campeão mundial. E se não fosse o Romário, o Ronaldo não seria o que foi com a camisa da seleção brasileira. E se não fosse o Romário, é capaz do Brasil ser só tricampeão da Copa do Mundo até hoje. Então foi isso, gente. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, mande para os amigos e comenta aí, pra você, quem foi o maior 9 da seleção brasileira.